os colegas moderadores, a professora Carla Carrilho, a professora Lígia Vieira Lopes. Esperamos que dentro em pouco a doutora Irondina também se junte a nós. Gostava de apresentar a professora Isabel Santos Silva, é professora de Epidemiologia na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, no Reino Unido. A sua pesquisa concentra-se principalmente na epidemiologia do cancro, com vários projetos, sendo realizados atualmente em países de baixa e alta renda, como o Brasil, a China, a África subsaariana. Coordena, em conjunto com os colegas da Agência Internacional de Pesquisa do Cancro, o IARC, vários estudos sobre o cancro de mama africano, suas disparidades e seus resultados, que é o aspecto que nós vamos discutir, e teve um papel importantíssimo no estudo do cancro do esófago na China há uns anos atrás. Professora Isabel Santos Silva, muito obrigado. Welcome. Please start your talk, please. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o terem-me convidado para estar presente neste congresso. É um privilégio. Agradecimentos a todos os organizadores, em particular ao professor Lúcio Lara. Eu sou portuguesa, já estou em Londres há mais de 30 anos e vou falar em inglês porque vocês têm tradução simultânea e para mim é mais fácil, é um vício quase, falar em termos profissionais. Mas a discussão e as perguntas, por favor, enviem em português ou em inglês, como quiserem. Não, até em espanhol, se quiserem, em francês também dá. Pronto, então eu vou falar sobre o cancro, sobre o estudo que nós, the study we have set up a while ago, the African Breast Cancer Disparities in Outcome Study, and the possibility of extending it to the PALOP countries. So that's still very much a possibility, a hope, but you know, you have to have dreams and hope that they will come true at some stage. So let me start by giving you an outline of my talk. I will give you a bit of rationale for the study, the ABCDO study. Then I will move on to discuss a little bit of the aims and the design and how it could possibly be extended to the PALOP countries. I will then give you a few examples of the findings we are getting from the ABCDO study. So just to highlight the outcomes and the likely impact of the study, the value, its potential, and what it could bring to the table for PALOP studies. And then hopefully I will give you, we'll have a few conclusions towards the end. So starting right from the beginning with the rationals. So many speakers yesterday mentioned this, so that's nothing new. For those of you who have been attending regularly at the Congress, breast cancer is now the most common female cancer worldwide, and that transition from cervical cancer to breast cancer is currently what we call cancer transition, actually, is happening right now in Africa, with many countries having now the breast cancer being the most common cancer and others, cervical cancer being still the most common one. Nevertheless, breast cancer is either the first or the second in the continent. And GlobalCan has estimated that if it is likely that the number of incident cases will almost double between 2018 to 2040. Compare that with only 11% increase in Western Europe. So a massive increase in the African region, mainly due to increases in life expectancy. So larger proportion of women reaching the age where incidence of breast cancer is highest. But of course, these are likely to be underestimates because on the top of changes, demographic change, you have changes in reproductive behaviors and other lifestyles, increasing in BMI, in alcohol intake, all of which will increase the incidence of breast cancer. So one of the characteristics of, and is a particular feature of breast cancer in Africa, is that despite incidence, when compared with high-income countries, not being that high, it's relatively low still.
and yet mortality is as higher or higher than in high-income countries. This is what is shown in the graph, where each dot represents a country, and the graph, in the graph, country-specific breast cancer mortality rates have been plotted against the corresponding country-specific breast cancer incidence rates, and the dots have been color-coded according to the region of origin of the country. And you see for any incidence, so countries, let's say the countries that have an incidence of 40 per 100,000 women years, you see that African countries will have a highest mortality than countries anywhere else. And in fact, if you look at the data from Global 2008 and compare Africa and Western Europe, the number of cases, incident cases that are occurring in the two regions is roughly the same. And yet the number of deaths that are occurring in Africa is almost twice that what we see in Western Europe. Now, the likely explanation for this is, of course, that, you know, survival from breast cancer in Africa is poor. And it is worth remembering that breast cancer is a potentially curable disease if diagnosed early and treated appropriately. In high-income countries, the US, European countries, and so on, survival, 5-year survival is now well above 80%. Even among US Black women who are slightly disadvantaged compared with their white counterparts, the current survival, 5-year survival from breast cancer is above 80%. Now, the graph also shows some selected, so I'm not going to say they are representative, but some selected estimates of 5-year survival from breast cancer from sub-Saharan Africa. And you see that they are much lower. And in fact, one of the major problems, even in trying to interpret them, is that there are massive losses to follow-up. So we really don't know what these estimates mean. Now, we did a more comprehensive review of all the survival studies from breast cancer in Africa. And the common issues, methodological issues, are representative study populations, small sample size, having a retrospective design, the high losses to follow-up, and quite importantly, lacking of information on main drivers apart from age and at the most some clinical features like stage or tumor subtype. Now, we can look, given that survival estimates are so unreliable in the region, let's look at advanced stage at diagnosis, because we know stage is a main driver of survival from breast cancer. So we conducted a systematic review in sub-Saharan Africa, and what we found is that there was massive between study heterogeneity in the prevalence estimates of late stage at diagnosis, ranging from 43% to 98%. But it is important to highlight that despite that massive heterogeneity, which is unlikely to be true, by the way, it's probably results of methodological artifacts and lack of comparability across studies. But it is worth nevertheless highlighting the fact that the prevalence of late stage, it was above 70% in 60% of the studies. And that compares with a prevalence of late stage of about 20% in pre-screening Europe. In other words, prior to the introduction of any screening programs in European countries. So massive differences. Now, what are the drivers, the possible potential drivers of these high breast cancer mortality in Africa and the late stage? Well, we can think of two major pathways. Either the tumor is biologically more aggressive, and many researchers have claimed that during years and years. So, and the arguments they use is that there is evidence that the Asia diagnosis of breast cancer in Africa is much younger than elsewhere else, that there is a predominance of worse prognostic subtypes. And on the other hand, the other possible pathway is that there are delays in diagnosis and access to appropriate treatment. Now, you might say, well, this is really just an academic question, you know, of no value. But you'd be wrong to think like that, because depending on whether there is, you know, the disproportionately high breast cancer mortality is being driven mainly by the tumor being biologically more aggressive, or depending on whether it comes from the delays, it has major implications for the development of appropriate breast cancer control strategies. If the tumor is indeed a more aggressive disease in sub-Saharan Africa, then investments in early detection
will not bring the benefits that people, or the gains in survival that people are hoping for. Now, let's go through these arguments. It is actually true that the mean age at breast cancer diagnosed in Africa is about 10 years younger than in Europe. But the point is that when you look at age-specific rates at younger ages, they are lower in Africa. So at age 0-44, they are lower in Africa than they are in high-income countries, which means that, you know, this means that the disease is not more aggressive in younger women in Africa than elsewhere else. Younger women in Africa are not at a higher risk than in European women. And that's true for both premenopausal age and postmenopausal ages. And in fact, the reason why the age at diagnosis of breast cancer in sub-Saharan Africa is younger than any elsewhere is because sub-Saharan African has a much younger age structure. And as a result, most women will be young. And most of the population is young, then most of the cases by definition will be young. Yes, it has, in absolute terms, it has implications, socioeconomic implications, family implications, the fact that so many women are diagnosed at a young age. But it doesn't reflect, should not be interpreted as meaning that the disease is more aggressive and that young women in Africa are at higher risk than elsewhere, because they aren't. What about the disease being more aggressive? Well, we did a systematic review and meta-analysis looking at the distribution of receptor types. And this is some of the results separated for North Africa and Sub-Saharan Africa. There is, as you can see, massive between study heterogeneity. In fact, if you look at North Africa, the proportion of ER-positive tumors, which are the ones with better prognosis, ranges from 20% to 89%. In Sub-Saharan Africa, from 14% to 76%, which is incredible. So we tried to kind of get a bit of an idea of why there was such marked between study heterogeneity. And one of the things we did was to look separately for studies that were based in prospectively collected samples, which tend to be better quality. Bear in mind that in most of these settings, immunochemistry is not done routinely. And if we restrict the analysis to prospective studies, you see that the prevalence of ER-positive tumors is about 60%, which actually is very similar to what you see among American Black women. Yes, it is lower than it is in white women, from 64% to 80%, but it is at the same range. And the ethnic difference in America has been well documented. However, if you look at retrospective, so archival samples that had been collected a long time ago, and then someone came along and decided to run immunochemistry on them, then the proportion of ER positiveness is much lower. So these results show that a lot of the so-called low prevalence of ER positive tumors in sub-Saharan area is simply an artifact, or at least in part an artifact, due to poor quality of tumor samples, collection, storage, and processing. The other issue we looked at was late delays in diagnosis. Remarkably, there are very few studies that have looked at delays in diagnosis in sub-Saharan Africa, and I've showed here some of, in Africa overall. And these are, the findings are shown in this graph. And you can see that in European countries and other high-income countries, it takes less than a month between date of symptom recognition and date of diagnosis. In other countries, in sub-Saharan and North African countries, there are massive delays. That length of interval, that length of the pre-diagnostic interval is massive. So that kind of points towards late stage and poor survival being driven mainly by delays in diagnosis rather than a more intrinsically biologically aggressive tumor. So in summary, there is positive high quality data on breast cancer survival and its drivers in sub-Saharan Africa. The available data are consistent with high prevalence of late stage disease at diagnosis and poor survival, but these have not been precisely quantified. And it is unclear to the extent to which these are being driven by biological factors or by delays in timely access to diagnosis and appropriate treatment. And yet, identification of these drivers is really important if we are going to come up with effective control strategies in the region. And that was provided the basis for HAS to set up the African Breast Cancer Disparities in Outcome study.
And the main aims are to examine survival from breast cancer and its clinical, epidemiologic, and therapeutic determinants, to apportion setting-specific survival deficits to the various contributing factors, biological and no biological, and to quantify, and that's very important, to quantify predicted survival gains under different scenarios of improved stage distribution, treatment, and reduced social inequalities. So the study was initially funded by Susan Komen, an American breast cancer charity. We just got funding for a 4-year extension from the National Cancer Institute in the US. The study has been conducted in 5 countries, in 6 public and 1 private hospital setting. And quite unique to the study is we developed a specifically tailored mHealth platform to help with the follow-up of the study. So just to give you a feeling that all of the different settings are tertiary hospitals. However, they vary dramatically in terms of their catchment population, national, regional, statewide. They vary in the proportion of women that are HIV positive, and they vary in the type of diagnostic and treatment facilities available. So if you look at Namibia, basically everything is available that would be available in London, England, whereas if you go to Nigeria, they don't have immunochemistry, they don't have radiotherapy. So this is just to give you a feeling of the recruitment. We did manage between September 2014 and September 2017 to recruit over 2,300 women. And the study, so women are recruited, and that recruitment, they complete a face-to-face interview, clinical data is obtained, they give permission for us to have access to a tumor specimen, a blood or saliva sample, and quite importantly, they give us multiple contacts for next of kin and friends, so relatives and friends, so that if they are lost to follow up, we can contact these people instead. At the face-to-face interview, we get a very complete history of the entire breast cancer journey, from recognition of her symptoms to diagnosis. And then the women are followed prospectively every 3 months through mobile phone contacts to ascertain their vital status, collect information about their treatments, quality of life, and so on. And all of this is enabled through a tailored mHealth platform, which I was very happy to say that was developed by South Africans. So a team in South African University. So local people developing local solutions for our study. Now, the rationale for using the mHealth platform, it was to reduce losses to follow up, for study management. Now, if you look at one of, so these are some screenshots of the platform, and you can see that in a mobile phone of the woman, there will be a screen that tells the woman exactly what she needs to do every week. And it is set up in such a way that the nurses or the field workers will have to click on that to get it done. You know, they have to comply with the rules. More importantly, it allows me and my colleague at IARC to monitor in real time the data capture and check, you know, whether the study is going as it should be. So there's a complex, you know, flow chart behind it, which the interviewers don't see, but you know, things like when is a loss to follow up deemed to be a loss to follow up, all of that is very clearly defined, and there are very strict rules of how to do it. So has it succeeded? So this slide shows you losses to follow up after 3 years in ABC-DO. Overall is 8%, so much better, a massive improvement compared to what you see in other studies. But it is really quite important to highlight something here. In Zambia, the study started later, was funded separately, and didn't have the same kind of logistic facility and infrastructures that we have in the other place. And you can see that losses to follow up were slightly higher. They ended up being 26%. So yes, the mHealth platform works, but it's not a magic bullet on its own. So what we would like to propose is really the extension of the ABC-DO study to PALOP settings. And there has been some discussions between myself, Professor Lucio Lara, and some of the colleagues in Angola, Cabo Verde, Mozambique. Some of whom have given really nice presentations yesterday on breast cancer. So is the dialogue that I would like
continue, and hopefully we'll be able to include the study, include the PALOPS into our study. I mean, the study was initially designed with that in view, that they will have a core design, but that there will be flexibility to enable it to be adapted to other settings. Just to show you a few examples of the value of being part of the ABC-DO. So this is subtype distribution in the ABC-DO, and I just wanted, I mean, it comes mainly from Namibia and South Africa. This is how it is reported by local pathologists. We are still to do the PAM15 gene expression. But even based on local reports, sorry? Sorry? Okay, so you can see that distribution, yes, there is a higher prevalence of triple negatives and a lower proportion of ER positives, but it's not markedly different from what we see in our countries. We then looked at the length of the pre-diagnostic journey, and in our countries, we know there are studies showing that if there is a delay greater than 3 months between symptom recognition and diagnosis, the prognosis will be much worse. And yet, look at the proportion in these settings that were diagnosed within 3 months. Very, very low, below 25% in most settings, except for Namibia, no black. And yes, being diagnosed, having a very long pre-diagnostic journey is associated with a higher probability of being diagnosed with late stage. We looked at the determinants of delays to diagnose greater than 3 months. And interestingly, the woman being able to attribute or to suspect that initial symptoms were due to cancer had a massive impact. So among those who were able to do so, 46% were diagnosed within 3 months. That contrasts with only 23% among those who did not attribute their symptoms to cancer. There was also a gradient with education, with more educated women, a higher proportion of more educated women being diagnosed within 3 months. So this highlights the value of promoting breast cancer awareness, particularly among women with low educational level. And, you know, when we asked the women, what did they knew about breast cancer? And this is, I've color-coded these, and the established risk factors. You see that very small proportions of women were able to identify these risk factors as being risk factors for breast cancer. In fact, 56% were not able to recognize any of the above established risk factors. So having a family history, lifestyle factors, or getting older. And yet there was a significant proportion of women that attribute, you know, breast cancer to having an injury or keeping money in the bra or having an infection or a curse. So all of these are important knowledge if we are going to develop breast cancer awareness programs, effective ones. Then we looked at navigation pathways. Most of the women went to what we call formal healthcare providers. So that was their first type of entry into the system, or first door of entry into the system. But a few went directly to traditional healers or spiritual healers or other informal healthcare providers. And the number were particularly high in Uganda and Nigeria. So 13% and 7% of women respectively in Uganda and Nigeria went first to a traditional healer or a spiritual healer or other informal healthcare provider before going to a formal healthcare provider. But it's not just the woman that needs to be educated. We looked at the outcome. We asked the woman the outcome about, you know, the outcome of their first contact with a healthcare provider. And look at what is happening, it's highlighted in red, what happens in Uganda, Nigeria, and Namibia, and Zambia. High proportions of first healthcare providers did not suspect that the woman had a breast cancer. And in fact, a high proportion of them were told that, you know, don't worry about this, just use traditional medicines and come back in 6 months. Worry about HIV. That was a common theme. So education is for both women and healthcare professionals at primary care level. The long pre-diagnostic journeys, but not so much because women were jumping from provider to provider. In fact, on average, they went to 2, 3 at the most. But
due to long intervals between visits to those few providers. So it really tells you that what we need is to have some kind of system, a referral system that takes those women by hand and makes sure that they are not lost in the system. We geocoded all the addresses of the women and of the facilities they went, all the healthcare providers. And this is, I thought this was very important in the context of this meeting. So this is the women who were recruited in Windhoek, so in the capital of Namibia. And you can see where they were coming, where they lived. So some of them traveled, well, quite a reasonable proportion, almost 40% traveled more than 500 kilometers to get to the hospital for a final definitive diagnosis and for treatment. So documenting these, I mean, nothing is probably not surprising, but documenting where women are coming is very important. Some of them were coming from Angola, as you can see, from neighboring countries, a lot of them on the border, along the northern border of Namibia with Angola. Finally, we look at, treatment, and this is very preliminary analysis. We are still, looking, kind of dealing with the treatment because it's a complex thing. But we just asked this very simple question: what proportion of women received curative treatment within some kind of curative treatment within the first year of diagnosis? And overall, 17% of the participants did not initiate any curative treatment within the first year. Now, you could say, well, if you're in stage 4, you shouldn't be receiving curative treatment. You are beyond that. But even if you look just at stage 1 and 3, it's about 14%. But more critical is look at this column, so the left-handed column. These are stage 1 and 2. These are women who were diagnosed early, and yet significant proportion, about 20% in Nigeria and Uganda, were not given any kind of curative treatment. This is tragedy. Now, we looked at the last thing, we looked at 3-year survival estimates by country and ethnicity. Now, these are going to be published, are going to come out in August 19. They are under embargo, so unfortunately I can't really show you much, but this is open access, so please feel free to go to the web, to the internet, and get the paper from there. I'm just going to give you, without mentioning much, just an idea of how survival varied. So by country ethnicity, survival, 3-year survival varied between 91% and 20%. In other words, if I want to translate this into lay language, the number of deaths within the first 3 years after diagnosis ranged from 9 per 100 women in the best scenario setting to 80 per 100 in the best case scenario. Keep in mind that 5-year survival, not 3-year, 5-year survival in our countries, in high-income countries, is about 80% to 90%. So that gives you the scale of this. So what factors may possibly account for this difference in survival? Now, we did that a little bit in the Lancet paper. We looked at what are the relative gains in survival through downstaging of symptomatic disease versus improvements in access to treatment. By the way, we looked at the impact of the biological factors, young age of diagnosis, immunochemistry, HIV, and they accounted only for 5% of the differences. So they really account for very little of the deficits in survival. But of course, we need to do more analysis, and part of the grant that we just got from the NCI is to do more in-depth analysis on this, in trying to figure out what are the factors that accounts for the deficits in survival and where the best gains can be made. So just a few conclusions. The international design and common standard methodology has really provided value within sub-Saharan African comparisons. And that's very important because there's no point of comparing settings in Africa with settings in the UK. The results are totally different. We have screening, you don't have screening. So the comparison, the most important comparison, the ones that provide realist targets are the ones that are done within the continent. And really, they will help to define and to identify context-specific modifiable factors and will help to target the most effective strategies for improving breast cancer survival across sub-Saharan African settings. But one lesson we are learning is one size does not fit all. It's a very big continent. We can't go with, we can't go with a universal recipe to solve the problem.
The other dimension that I just want to mention very briefly is the international sharing of expertise and local know-how. This has been, I've learned so much, and I hope everybody in the team, I'm sure, have learned a lot. So it's not, you know, us from high-income countries imposing our knowledge in local, to the local researchers, but in fact it's quite often is the other way around. So it's a two-way street. We have run lots of training courses in pathology, research methods, and so on. And we have a few PhDs and postdoc fellowships attached to the ABC-DO study. So this is just the last meeting of the ABC-DO study team in April 2019. We very much hope that the PALOPS will be able to join in the near future. And who knows, maybe in the next Congress we'll be able to present some results from the PALOPS. That would be absolutely brilliant. And I didn't know, so shame on me, but I know now that it is Women's African Day, so I wish a happy Women's African Day to everybody. What a privilege for me to be talking about breast cancer in such a day. And these photos here just to pay tribute to all the women in our study, the nurses, the interviewers, and of course the patients. And also, let's be fair, also to the men who support them in their lives. So many thanks for listening, and I'll be quite happy to answer your questions. Portuguese, English, whatever. Thank you very much. Muito obrigado pela apresentação. Acho que o mote está lançado. Foi bem claro as disparidades que se observam e as dificuldades que os países africanos enfrentam, e não há verdade maior do que comparar o que é comparável é fundamental. Comparar aquilo que não é comparável não nos leva a lado nenhum. Eu agora passava a palavra aos moderadores, a doutora Lígia Vieira Lopes, a professora Lígia Vieira Lopes, a professora Carla Carrilho e a professora Irondina, no sentido de discutirem com a professora Isabel uma forma de aplicar este estudo nos PALOP e que nós possamos a vir integrar o programa ABC. Tem a palavra a professora Lígia de início, depois a professora Carla e depois a professora Irondina. Por favor. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito interessante de ouvir realmente a sua apresentação, mas gostava de saber em que medida é que acha que nós poderíamos aproveitar de entrada. Portanto, dá-me ideia que realmente os maiores problemas estão identificados, não é? Muitas vezes não é só o diagnóstico precoce, mas é mesmo a identificação, direi eu, ainda antes do diagnóstico, que deve ser feita, e é realmente o sistema de referenciação que falha, não é? E que a partir daí atrasa os diagnósticos e atrasa as apresentações e leva todo o descalabro depois que se segue. Mas, tendo em conta a ideia dessa plataforma, como é que acha que nós poderíamos utilizar no sentido de melhorar realmente aquilo que existe entre nós? Obrigado pela questão. O problema é este, é que, como eu disse, não há receitas universais. Ou seja, nós identificamos os problemas diferem de local para local. Ou seja, por exemplo, na Nigéria, o problema não está no número de healthcare providers que a mulher visita. A maior parte das mulheres foi direitinho ao hospital terciário. Enquanto que na Namíbia é exatamente o oposto. Portanto, é tentar, o valor deste projeto é utilizar uma metodologia que está testada, que já foi aperfeiçoada, aplicar no vosso contexto para identificar onde é que estão, aquilo que nós dizemos em inglês e que eu não me lembro a palavra em português, onde é que estão os bottlenecks, o que é que realmente faz. É uma questão, principalmente os atrasos do diagnóstico, por exemplo, são principalmente devidas aqui à mulher não saber sobre o cancro da mama ou aos profissionais de saúde não referenciarem quando deviam, ou à falta, ou qualquer outro fator. Mas
o que nós temos que sair, que é um bocado a tendência, e um bocado a tendência também mesmo no Reino Unido, que é pensar que uma receita serve para toda a gente. Não serve. Os problemas são, embora há um consenso universal e os problemas são de certa forma universais, mas têm que ser adaptados às condições locais. E essas têm que ser identificadas, não há outra forma. Qualquer programa, para ser eficaz, qualquer programa de controle tem que ser dimensionado e direcionado para a realidade local. E vocês viram nos slides que eu apresentei, há variações. Em uns sítios, as mulheres sabem mais sobre cancro da mama do que noutros sítios, em uns sítios existem maior condição de referenciamento do que noutros, e é tentar utilizar a metodologia que nós desenvolvemos para identificar onde é que estão os vossos problemas. Esta será, na minha perspectiva, a mais-valia para vocês do estudo, à parte do intercâmbio científico, etc. Mas, por favor, estejam à vontade para discordar. Doutora Carla, por favor. Obrigada, realmente foi muito interessante saber os dados do estudo assim por alto nos outros países africanos onde já implementaram o estudo, e há muitas coisas comuns, como a própria doutora Lígia falou aqui já, problemas desde a comunidade, portanto a referenciação dos centros de saúde aos hospitais, depois é mesmo dentro do hospital, não é? Desde que chegam ao hospital até que tem a marcação para fazer a punção. Nós aqui fazemos muito diagnóstico já por punção aspirativa, porque os doentes já vêm em estadio, por exemplo, muito avançado, e até testamos neste último trabalho a concordância da pesquisa dos receptores de estrogênio, progesterona, etc., em cell blocks, para ver se isso também, de alguma forma, ajudava no encurtamento desses biomarcadores antes mesmo da mastectomia, etc., não é? E de facto há essas pequenas soluções que podem ser viáveis, não são perfeitas, mas podem ser de alguma forma viáveis e minimizar isso, claro, ao momento em que já tem imunohistoquímica, etc. E depois, desde que o diagnóstico é dado até que a doente é tratada e depois é o follow-up. E uma das questões que eu estava a ver aqui, a perda de follow-up muito pequena, não é? De 8%, penso eu, dos casos. Sim. Nós, no estudo passado, tivemos um follow-up também muito pequeno, uma perda de follow-up muito pequeno, mas foi um trabalho muito difícil tentar encontrar as doentes, as pacientes, etc. E eu não sei como é que conseguiram ter a nossa experiência foi centralizado num único hospital. Tínhamos os telemóveis, mas verificamos que em muitos casos tínhamos que ter mais do que 2 telemóveis, por exemplo, e porque as pessoas mudam muito de telemóvel, e tínhamos os processos clínicos ali, portanto era uma situação assim muito reduzida àquele hospital que era o mais bem organizado. Quando se introduz outros hospitais, qual é a experiência? Como é que conseguiram fazer essa captação do follow-up até aos 3 anos, por exemplo? Realmente isso foi feito à custa da mHealth. A gente não teria, se não tivéssemos essa plataforma, não teríamos conseguido. A vantagem da mHealth é que está desenhada de tal forma que automaticamente gera nos telemóveis das senhoras, das entrevistadoras, a lista de pessoas que têm que fazer follow-up, a lista de mulheres que têm que fazer follow-up naquela semana. E essa lista não sai do telemóvel enquanto elas não fizerem os contactos devidos. Está tudo automatizado, aparece imediatamente, eu mostrei um dos ecrãs, vê-se tem o nome da mulher, o número de telefone, e é carregando, automaticamente faz isso. E há regras, as mulheres, portanto, as entrevistadoras tinham que contatar as mulheres pelo menos 3 vezes, falhando 3 vezes com um intervalo de uma semana entre contactos. Depois, e isso é tudo automatizado no sistema. Falhando isso, contatavam o next of kin, portanto o amigo ou o familiar,
primeiro, segundo ou terceiro, nós tínhamos vários contactos, vários familiares, e foi feito dessa forma. E é feito de 3 em 3 meses, não há maneira como fugir a isso. Realmente nós olhamos agora para a média de intervalos entre os contactos e corresponde àquilo que estava no protocolo, que são os 3 meses, porque está tudo automatizado, não há maneira de os entrevistadores escaparem, entre aspas, não é? De relaxarem um bocadinho e de ficarem ocupados com outras coisas e deixarem o follow-up para trás. Isso realmente fez toda a diferença. Obrigada, porque se calhar as tantas é uma coisa que se tem que pensar nisso e até se calhar no encurtamento, dependendo das situações, do tempo de follow-up, em vez de ser 3 meses, mas quer dizer, são coisas que estou a levantar assim só. Sim, sim, sim. Obrigada, eu vou dar oportunidade, também depois já acho que há perguntas no chat. Obrigada. Doutora Irondina, por favor. Boa tarde. Alô? Sim, sim. Desculpa, professor Lúcio, eu estava, só que eu tinha problema com a câmera, por isso no início o professor não me tinha visto. Eu agradeço à doutora, agradeço o convite, agradeço pela excelente apresentação, aprendi muito, eu não tinha essa informação dos países, é uma realidade diferente da nossa. Nós sabemos que em África há muito problema, o cancro da mama é um problema de saúde. Infelizmente, na nossa realidade, a maioria das mulheres chegam numa fase avançada da doença. Agradecemos à doutora a iniciativa de incluir os países de língua portuguesa futuramente nesse estudo, porque o nosso objetivo é melhorar a sobrevida das nossas mulheres com câncer da mama, porque na nossa realidade a maioria dos casos são diagnosticados em pacientes jovens, numa fase reprodutiva e com grande impacto na vida social e econômica dos familiares. Eu queria perguntar à doutora que nós sabemos que na maioria dos países africanos temos muitos problemas com a questão de acessibilidade aos serviços de saúde. Há uma baixa literacia da nossa população com respeito às questões da saúde, muitas vezes por questões culturais. Muitas pacientes preferem ir a um curandeiro e recorrer a um serviço de saúde. Como nós podemos utilizar essa tecnologia, com a evolução da tecnologia de informação atualmente, praticamente todos os familiares e famílias têm um telemóvel, como podemos usar isso para melhorar a literacia das mulheres na questão do câncer da mama, para ajudar o país ou os países africanos para fazer um diagnóstico precoce, assim possamos melhorar a nossa sobrevida no câncer da mama. Obrigada. Obrigada. Doutora Irondina, não sei se eu percebi bem, mas fez comentário, mas não há nenhuma pergunta específica, correto? Não, se também havia possibilidades de, utilizando a mesma plataforma, também fazer alguma educação para a saúde, no sentido sim, sim, sim. Ok. Sim, de facto, há, e não sei se até estará a ouvir a sessão, o Dr. André Carvalho e colegas partiram um bocadinho do nosso estudo, do ABCD, têm em vista um projeto, estão nesta altura a tentar arranjar financiamento, em que é exatamente fazer isso que falou, é ver se aumenta a educação de ambas as mulheres e dos profissionais de saúde, e se através disso, juntamente com
processos de aceleração de referenciação dos pacientes a meios hospitalares de diagnóstico, se consegue encurtar o tempo, os atrasos pré-diagnósticos. Portanto, sim, o potencial está aí. E, de facto, isso é uma das coisas que se poderá, que nós consideramos que será o futuro da plataforma ABC-DUO. Numa primeira fase, é colher evidência. Não queremos avançar com nada sem saber exatamente qual é a situação no terreno. Quando isso estiver feito, pensamos então na fase seguinte. Temos agora algumas perguntas. Desde já fica claro que há o interesse de todos os países dos PALOP em participarem neste projeto. Portanto, nós vamos tentar, dentro do nosso grupo de Oncologia dos PALOP, ajudar todos os países a entrarem no estudo e a ver como é que nós vamos optimizá-lo e fazer com que a professora Isabel dos Santos Silva encontre no nosso grupo de países mais uma área de estudo e que os investigadores sejam os próprios médicos locais ou pessoas que estejam interessadas em aderir a este estudo. Agora, há realmente algumas perguntas. Uma das perguntas que foi feita é se há que estratégias seriam as melhores no sentido de diminuir a mortalidade do cancro da mama em África. Há uma outra pergunta a seguir que a pergunta é, tradicionalmente sabe-se que na raça negra há um tumor de idade mais jovem, se esse aspecto dos subtipos mais agressivos que se diziam existir em África mudou ou realmente isso é real? Há um subgrupo de tumores mais agressivos? Que outras estratégias para fazer diagnóstico precoce para além do screening? Para além disso, há uma outra pergunta. Se calhar é melhor eu ir respondendo, senão vou-me perder. Sim. Ok, obrigado, Lúcio. Em relação a quais são as estratégias para aumentar a sobrevida? Bom, isso é parte daquilo que nós estamos a tentar averiguar. Mas há uma coisa que eu queria dizer, porque foi falado ontem, que é a questão do rastreio. Nós temos que ter em conta que a Organização Mundial de Saúde não recomenda rastreios para países de média e baixa renda. Quando estou a falar de rastreio, programa organizado de rastreio, nível de base populacional. E a razão é óbvia. Primeiro, a falta de recursos para implementar e manter um programa de rastreio. Só para vos dar o exemplo, o Brasil tentou e falhou miseravelmente, e o Brasil é um país de média renda alta, no escalão alto. Mas não só isso. Nesta altura, em que as mulheres estão a ser diagnosticadas com doença avançada, em que o tamanho do tumor é acima de 5 centímetros em média, entre 3 a 5 centímetros, dependendo dos settings. Nós não precisamos de fazer rastreio. O que nós precisamos é de diagnosticar precocemente. Um exame físico é quanto basta, não precisamos de uma mamografia para identificar estes tumores. Então não faz sentido fazer rastreio. Vejam aquilo que eu vos disse num dos slides, em que eu disse que a proporção de doença avançada diagnóstico nos países europeus, antes da introdução de programas de rastreio de base populacional, era de cerca de 20%. Ou seja, o que aconteceu foi que se fez aquilo que nós chamamos de downstaging, ou seja, assegurar que mulheres com sintomas são diagnosticadas tanto precocemente, mas não tentar avançar para diagnosticar lesões assintomáticas, quando nós não conseguimos sequer lidar com as sintomáticas, porque o sistema de saúde não consegue aguentar. Portanto, não podemos começar a correr antes de sabermos andar. E saber andar implica, vamos primeiro ser capazes de tratar as mulheres sintomáticas a tempo e horas e como deve ser. E depois, então, sim, avançamos para a detecção precoce de lesões assintomáticas. Isso foi feito nos países de alta renda. Nós não implementámos programas de rastreio quando tínhamos uma prevalência alta de doença sintomática, com estadio avançado. Portanto, cada coisa tem o tempo.
Portanto, em termos de diagnóstico precoce, eu espero ter respondido. A prioridade nesta altura deve ser realmente fazer o diagnóstico precoce de lesões sintomáticas, em que a mulher aparece com sintomas, e segurá-las e tratá-las como deve ser, ou seja, garantir que elas são referenciadas, têm um diagnóstico tentado e que depois têm um tratamento apropriado e que cumprem com o tratamento, porque compliance é um outro grande problema nos países da África subsaariana. Outra pergunta que me fizeram, portanto já me perdi, qual era a outra pergunta, Lúcio? Desculpa. Se havia outras formas de fazer, não, se teria os subtipos agressivos. Sim. Eu espero ter respondido essa pergunta durante a minha apresentação. Portanto, realmente durante muito tempo, muitos clínicos e mesmo investigadores argumentaram de que a doença em África, o cancro da mama em África é uma doença diferente do que é na Europa e nos outros países de alta renda. É uma doença muito mais agressiva. E os argumentos eram de que a doença é diagnosticada 10 anos mais cedo, portanto em mulheres mais jovens, e porque há uma alta prevalência de tumores agressivos. E aquilo que eu mostrei nos meus slides é que, em relação à idade, isso certamente não é verdade. Porque a razão por que se vê uma idade média de diagnóstico mais alta é porque a população é muito jovem em África. A maior parte das mulheres em África, cerca de metade, tem uma idade inferior a 45 anos. Portanto, não surpreende que em números absolutos a maior parte dos casos de cancro da mama sejam em mulheres jovens, porque é essa a vossa população, essa, entre aspas, a clientela. Agora, quando nós olhamos para taxas etárias, aí não, nós vemos que o risco, de facto, a taxa por idades é mais baixa em mulheres jovens, é mais baixa em África do que é nos países de alta renda. Portanto, mulheres jovens em África não têm um risco mais aumentado do que as mulheres em países de alta renda. Em relação à proporção de tumores agressivos, aquilo que me parece é que há duas coisas. É verdade que muitos estudos encontram baixas proporções de tumores que são receptores de estrogênio positivos. Parte disso pode ser real, outra parte é de facto devido a artefactos. Quando se utilizam amostras que foram arquivadas, lembrem-se, o receptor é uma proteína, degrada-se com o tempo, se não for feita, se o armazenamento não for feito como deve ser. Portanto, são artefactos de laboratório e de falta de má processamento das amostras. Mas também existe outra coisa que eu realmente não mencionei porque não queria entrar nessa discussão porque não dá tempo. Mas a alta proporção de tumores e portanto, receptores de estrogênio negativos e negativos triplos provavelmente não é um excesso, mas uma deficiência de tumores de estrogênio positivos. Ou seja, no cancro da mama, há uma espécie de transição à medida que os fatores de risco mudam. Nós sabemos que um maior número de filhos, uma idade precoce do primeiro filho, diminui o risco de tumores de estrogênio positivos. Ora, isto são as características da população africana. Então, não admira que proporcionalmente haja um déficit de tumores de estrogênio positivos. À medida que a transição demográfica se vai dando, e já se vê isso na África do Sul e um pouco na Namíbia, em que as mulheres começam a ter menos filhos, em que começam a ter o primeiro filho mais tarde, começam a aparecer mais tumores de estrogênio positivos. Ou seja, o excesso que nós vemos de tumores de estrogênio, com receptores de estrogênio negativos, é provavelmente não tanto devido a um excessivo aumento, mas a um déficit dos positivos. E que isso irá mudar à medida que a transição demográfica for ocorrendo, que os fatores de risco do cancro da mama forem mudando. Ok, vamos só pôr mais duas perguntas porque temos que passar para a outra sessão final. Uma delas é sobre se tem alguma informação em relação à taxa de BRCAs negativos, BRCAs mutados na população africana, e por último, quem pagava aos entrevistadores?
Em relação à taxa, diretamente do estudo não temos, nós não fazemos, se bem que vamos agora enviar as nossas amostras para um grande estudo que está a ser feito, coordenado pelo National Cancer Institute, o Confluence Study, em que o objetivo desse estudo é olhar para variações genéticas de populações em todo o mundo. Portanto, vai ser um estudo de grandes dimensões e o ABCDU vai contribuir para esse grande estudo, mas nós não fizemos isso no nosso estudo. A informação por revisões bibliográficas é porque a taxa não é... Bom, de facto vou formular a minha resposta, porque em princípio a taxa não é mais elevada que noutras populações, mas o problema é que as amostras não têm sido representativas, portanto não sei até que ponto é que elas são fidedignas. Portanto, sim, isso é um ponto que merece ser investigado. A segunda questão que tu me perguntaste, desculpa, esqueci-me, Lúcia. Quem pagava os Os entrevistadores eram todos pagos financiados pelo estudo, claro. Portanto, financiados pela Susan Komen, pelas as bolsas de financiamento que recebemos da Susan Komen e a partir de agora do National Cancer Institute nos Estados Unidos. Ok, nós vamos ter que terminar a nossa sessão. Eu agradeço à professora Isabel Santos Silva da apresentação que fez e o esclarecimento que deu, às colegas que fizeram a moderação e nós vamos entrar no estudo. Creio que todos estamos convictos disso. Muito obrigada a todos e muito obrigado pelas perguntas, foram muito interessantes. Obrigada.